Olá, muito prazer, me chamo Ludmila. Seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 249 e faremos a leitura dos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Ezequiel. Então vamos lá, capítulo 10. A glória de Deus afasta-se do templo. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: Vá entre as rodas por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: Apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins. O homem foi e ficou ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Abre parênteses. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Fecha parênteses. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente, sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão, o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para frente. Capítulo 11. O julgamento dos líderes de Israel. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: Filho do homem, estes são os homens que estão tramando mal e dando maus conselhos nessa cidade. Eles dizem: Não está chegando o tempo de construir casas? Essa cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles. Profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: Assim diz o Senhor: É isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel. Mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nessa cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: Os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne. E essa cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor.
Eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos dos estrangeiros, e os castigarei. Vocês cairão à espada, e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. E eu os julgarei nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaía, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: Eles estão longe do Senhor. É a nós que essa terra foi dada, para ser nossa propriedade. A promessa da volta de Israel. Portanto, diga: Assim diz o soberano Senhor: Embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: Assim diz o soberano Senhor: Eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e devolverei a vocês a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano, o Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me, e em visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido, e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Capítulo 12. O exílio simbolizado. Veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio e, durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros o vejam fazer isso. Enquanto eles observam, faça um buraco no muro e passe sua bagagem através dele. Ponha-a nos ombros enquanto o povo estiver observando e carregue ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia levei para fora as minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com a minha bagagem carregando-a nos ombros à vista de todos. De manhã recebi essa palavra do Senhor: Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não perguntou: O que você está fazendo? Diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor. Essa advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes: Eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito a eles. Irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada no país. Estenderei a minha rede para ele e ele será apanhado em meu laço. Eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá e ali morrerá. Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todas as suas tropas, e os perseguirei com a espada em punho.
Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que nas nações aonde forem, contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trema enquanto come a sua comida, e fica arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país, assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão sua comida com ansiedade e beberão sua água desesperados, pois tudo o que existe em sua terra, dela será arrancado por causa da violência de todos os que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me falou, filho do homem, que provérbio é este que você tem em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor. Darei fim a este provérbio, e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras em meio ao povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, a nação de Israel está dizendo. A visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles, assim diz o soberano Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Finalizamos então mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.